São as palavras do Senhor e a ela damos graças a Deus.
especial o movimento pentecostal. Embora as religiões de matrizes africanas estejam profundamente enraizadas na cultura afro-brasileira, dados recentes indicam que o pentecostalismo é altamente a expressão religiosa com maior número de adeptos dentro do Brasil. Fontes do Brasil, de fato. Segundo o censo em 2010 do IBGE, aproximadamente 11 milhões de negros se identificavam como evangélicos, sendo 8 milhões deles pentecostais. Em comparação, olha a discrepância, em comparação a apenas 253 mil negros que se declaravam praticantes de religiões de matriz africana. Além disso, uma pesquisa do Datafolha, realizada em 2019, revelou que 59% dos evangélicos entrevistados eram negros, enquanto entre os católicos esse percentual era de 55%. À medida que eu falei aqui, foi colocado aqui as fontes dessa pesquisa do bispo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque apesar da forte ligação cultural entre as religiões afro-brasileiras e a população negra, o pentecostalismo é, em termos numéricos, a religião com maior número de adeptos negros no Brasil atualmente. É interessante nós observarmos isso, porque apesar desse avanço, apesar do crescimento do cristianismo, apesar do crescimento da fé cristã no Brasil, a gente precisa ainda continuar muito se inspirando no nosso foco, que é a missão de alcançar todas as pessoas para Jesus. Sabe por quê? Porque existe um vale de ossos secos bem diante de nós. A sociedade, meus irmãos, ela está enferma. A gente está vivendo tempos onde a gente vê uma falta, um vazio das pessoas com relação à sua fé, com relação à espiritualidade. Meus irmãos, tem gente criando boneco como se fosse filho. Tem pessoas que já não baixa ali os pets que são criados como tal. A gente precisa entender que pet é pet, eu preciso ter carinho, eu preciso ter amor, mas é pet, eles não são filhos. Mas ainda mais do que isso, pessoas que hoje pegam bonecos e criam como se fossem filhos. É muita carência. É muito vazio, é muita aridez espiritual nesse tempo, meus irmãos. Em nossa caminhada de fé, todos nós precisamos entender que em algum momento nós iremos enfrentar difíceis e desafiadores períodos da nossa vida. Vamos sim. E o pior é que nesses momentos, se você pode ser que você esteja até passando por isso, nesse momento parece que até Deus ele está distante. A oração parece sem vida, a palavra já não aquece mais o nosso coração como antes, o louvor já não toca mais o nosso ser como outra hora era. É verdade que essa experiência pode ser desafiadora e até dolorosa, mas isso não significa ausência de Deus ou falha na fé. Não. Tempos assim podem ser chamados de tempos de sequidão, tempos de aridez. E a seca, ela parece tornar tudo estéril, tudo morto, tudo sem vida, sem possibilidade, sem esperança. Porém, nós precisamos saber e entender que se tivermos o auxílio do Espírito Santo, esse tempo também pode servir como oportunidades para crescimento, para reflexão e para fortalecimento da confiança no Senhor. Nós não podemos perder de vista o fato de que até no deserto Ele está presente. Até no deserto Ele nos sustenta. Até no deserto Ele nos guia. Até no deserto Ele nos renova. Nós precisamos entender que é principalmente em tempos de deserto da vida que Deus nos fortalece, que Deus nos forja para algo muito maior que Ele tem para nós. Deserto não é lugar de ficar, não é lugar de morada.
é lugar de passagem, mas é um lugar de passagem onde nós precisamos aprender algo para sair muito mais fortalecido para o que Deus tem adiante. Por isso, hoje, eu quero refletir com vocês, continuando a nossa série, sobre esse tema, o Espírito Santo em tempos de sequidão espiritual. O salmista, ele diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra treme e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Olha, Deus é o nosso socorro, e Ele está sempre presente, cuidando de todos nós. Eu quero orar com você por essa palavra. Vamos baixar a cabeça, vamos orar ao Pai. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua presença palpável nesse lugar, Senhor. Senhor, te pedimos, vem nos fortalecer, Senhor. Que essa Tua palavra venha, Senhor, diretamente do nosso coração e possa transformar-nos, Senhor. Nós queremos sair desse lugar transbordando da Tua presença, Senhor. Nós não queremos ficar como ossos secos, parados, praticamente sem vida, mortos, estáticos. Não, Senhor. Tu não criaste nós para isso. Tu nos criaste de forma abundante, para ter uma vida abundante na Tua presença, Senhor, e transbordando para outras vidas. Então vem, Pai. Vem, Tu conhece cada filho e filha Tua nesse lugar. Então enche-nos com a Tua poderosa palavra. Nós queremos sair daqui saltitando na Tua presença, Senhor. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. O texto que Tomás leu hoje, Ezequiel 37, nesse verso aí do 1 ao 14, traz a conhecida visão do vale de ossos secos. Trata-se de um grande ensino que o Senhor nos traz de restauração espiritual a partir da situação do povo de Israel. Ezequiel, ele foi um profeta que viveu no período babilônico, do exílio da Babilônia. Isso foi cerca de 600 anos antes de Cristo e durou ali cerca de 70 anos. O povo de Israel, ele estava longe da sua terra e sentiu-se totalmente sem esperança, morto, sem vida, sem perspectiva. Será que você já se sentiu assim? De estar numa situação sem perspectiva futura da sua vida? A visão dos ossos secos reflete essa condição. Um povo espiritualmente morto, sem perspectiva de retorno, sem renovação. Deus então conduz Ezequiel, o seu profeta, a um vale cheio de ossos e lhe pergunta se eles poderiam voltar à vida. Na resposta do profeta, ele reconhece que somente Deus tinha esse poder. O texto, ele nos revela um Deus presente, um Deus interessado em promover a esperança e a restauração de um povo. Deus, ele ordena que Ezequiel, ele profetize sobre os ossos e ele começa a se unir, a ganhar carne, a ganhar vida novamente, simbolizando a renovação do povo de Israel, que apesar de aparente destruição, seria restaurado e revivido pelo poder de Deus. Se você está se sentindo morto, vazio, sem esperança, sem perspectiva, saiba que Deus está de braços abertos e pronto para te restaurar e te trazer de volta à vida para a qual Ele te criou. Igreja amada, a Bíblia tem esse poder de não apenas narrar os fatos históricos, mas de mostrar o amor e o caráter do nosso Deus, seu poder, as suas possibilidades, não só naquele tempo, mas ainda nos dias atuais e para todos sempre. Todos nós estamos sujeitos a tempos de sequidão espiritual. O sábio, ao escrever os provérbios,
ele disse lá no Provérbio 17, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Creia que o Espírito Santo de Deus, ele tem poder e interesse de promover uma renovação espiritual em nossa vida, transformando situações de sequidão e aparente desespero em novas perspectivas, em novas oportunidades. Para isso, acompanhe comigo para que a gente possa entender. É necessário que entendamos que em tempos de sequidão espiritual, a primeira coisa que eu preciso fazer é procurar me manter em conexão com Deus. É procurar me manter em conexão com Deus. E é incrível que quando os desafios chegam, quando as lutas chegam, quando o processo de deserto chegam, no momento que você precisa mais buscar a Deus, é nesse tempo que as pessoas se afastam de Deus. As pessoas param de ler a palavra, as pessoas param de orar, as pessoas param de, se estava indo para a célula, já não vai mais, se estava indo para a igreja, já não vai mais. Começa a arrumar desculpa para mentir para elas mesmas. Começa a criar obstáculo para elas mesmas. A primeira coisa que eu preciso entender é que em momentos mais difíceis de sequidão, eu preciso ter uma conexão, manter a minha conexão com Deus. Ezequiel, ele não estava isento dos sofrimentos que foram impostos ao povo, ao seu povo naquele tempo. Porém, Ezequiel nutria uma intimidade com Deus, capaz de ouvi-lo, compreendê-lo e seguir a sua direção. Eu sei que muitas pessoas gostariam de ter visões de Deus, de ouvir a sua voz. Essa é uma verdade para muitos, se não para todos nós. Mas a questão é que isso só se dá a partir de uma postura de relacionamento. Se eu não converso com o Pai, se eu não tenho tempo a sós com o Pai, se eu não leio a palavra, se eu não frequento a comunhão dos irmãos, se eu não estou no ambiente onde Deus está, como é que eu posso ter uma vida de relacionamento com Ele? Como é que eu posso ouvi-lo? Como é que eu posso enxergar as direções que Ele tem para a minha vida? Mesmo que estejamos vivendo um período adverso, um momento de sequidão, nós não podemos, em tempos assim, perder a nossa conexão com Deus. Veja o que Ezequiel disse inicialmente. Os versos 1 e 3, ele fala: a mão do Senhor estava sobre mim. A mão de Deus estava sobre ele. Ele sabia que o tempo todo Deus estava com ele. E ele estava, isso só é sentido para quem tem um relacionamento. E o verso continua: e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado ao outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a vida? E eu respondi: soberano Senhor, só tu sabes. Ezequiel, ele deixa claro a conexão. A mão do Senhor estava sobre ele. Ele tinha claro a conexão com Deus. Foi a intimidade com Deus que fez com que ele percebesse a sua presença e o deixasse ser conduzido pelo Espírito até aquele lugar. O Senhor faz perceber aquele cenário caótico e ele olha ossos muito secos, sem vida, sem esperança. Ele não só percebe a mão de Deus, mas ele sente o Espírito levando, conduzindo a um lugar. Então ele vai seguindo a Deus. E Deus testa o nível de esperança de Ezequiel. E ele pergunta: esses ossos podem tornar a viver? Ezequiel sabia que a presença do Senhor estava ali junto dele, conectado com ele. Então ele sabia que sim, por conta do Senhor, poderia reviver a esperança. Na Bíblia, nós temos muitos exemplos de pessoas que experimentaram uma profunda sequidão espiritual. Quer ver alguns? Davi, que experimentou tempos de sequidão por consequência do seu pecado. Elias, após a batalha com os profetas de Baal. Jó, em meio às suas grandes percas, quando esse homem sentiu seca espiritual. Pedro, após negar Jesus 3 vezes e o galo cantar.
que momento ele deve ter sentido de vazio em seu interior. Todos esses personagens e muitos outros, eles superaram os seus momentos de aridez espiritual a partir da sua conexão e experiências mais profundas com Deus. Deixa eu te perguntar, como é que anda a sua conexão com Deus? Como é que anda a sua vida devocional? Você tem falado com o Pai? Você tem lido a sua palavra? Você tem vivenciado experiências em sua presença? Você tem desfrutado da sua comunhão com os irmãos, com a igreja? A gente precisa entender que sem a conexão com Deus, vai ser difícil de a gente superar os tempos adversos, a nossa sequidão espiritual. Como a gente gosta muito de ilustrar, tem muita gente que diz assim, eu sou a igreja, eu não preciso estar na igreja, eu nunca vi igreja só. Igreja, ela é composta das pessoas juntas, a igreja é o corpo de Cristo junto, onde cada um faz o seu papel no corpo de Cristo. E nós precisamos uns dos outros, principalmente em tempos de sequidão espiritual. Sabe, quando você vai fazer um bom churrasco maravilhoso, né? Aquela carninha, que maravilha. Sequidão espiritual, precisamos uns dos outros, porque o irmão vai ficar, filho, vem cá, meu irmão, tu nunca mais fosse para a igreja, tu não viesse mais para a célula, tu não fosse mais para os homens de valor, as mulheres vão dizer, estou sentindo tua falta no feminina, o que é que tu está fazendo que tu não viesse aqui para a igreja? Aí as pessoas podem pensar assim, poxa, eu não posso faltar no dia que as pessoas ficam pegando no meu pé. Não é pegar no pé, é porque aqui é uma igreja família, onde um ama o outro, independentemente das diferenças. Então nós nos importamos uns com os outros. Quando um de vocês não vem no domingo, a primeira coisa que eu falo é com os líderes de célula de vocês, cadê fulano? Cadê cicrano? A gente sai perguntando pelas pessoas, não porque a gente quer controlar as pessoas, mas porque a gente se preocupa com as pessoas. A gente precisa entender que nós precisamos ter essa conexão com Deus. E tudo o que a gente faz vai se juntando para que a nossa conexão se mantenha. Devocional, tempo a sós, palavra, igreja, célula. Célula é maravilhoso. Eu não sei como é que a pessoa consegue frequentar uma igreja e não vivenciar um período de célula. Guardado as devidas proporções, que às vezes está muito longe. Mas, gente, célula é algo primordial para que nós vivamos. É primordial a gente se juntasse durante a semana, momento de comunhão, momento de conversa, momento de ouvir um louvor, compartilhar a palavra, mas viver o relacionamento um com o outro. Pastor, mas é difícil. Eu moro ali na R7, a célula é Camaragibe. Eu moro lá em São Lourenço, Camaragibe. Não estou pontuando vocês não, viu? Mas nós moramos na UR7 Várzea. E nossa célula era lá na torre. Antes, ali no Cordeiro, né? Putinga, Cordeiro. Depois, como estávamos em preparação para a multiplicação, fomos para uma célula de casais que funcionava lá na torre. Toda quarta-feira íamos lá para a torre. Fizemos o mentoreio lá na Rosa e Silva, por trás do esporte. E nós não tínhamos carro não, tá? Não tínhamos carro não. Mas sabe por que eu estou compartilhando isso? Porque isso foi primordial para a nossa vida e crescimento espiritual. Isso fortaleceu a nós como casal e principalmente no nosso relacionamento com Deus, porque a comunhão com os irmãos fortalece a cada passo da nossa jornada. Então, em tempo de sequidão, não perca a sua conexão com Deus. Por isso, em tempos de sequidão, lembrando, eu falei aí da Várzea, eu falei da Várzea do R7, né, que na Várzea a gente tem uma. Da R7 eu falei de São Lourenço, então só um toque, um hashtag aí, a gente está aberto aí, casas disponíveis. Pastor, olha, a casa está disponível aqui, para ter uma célula aqui perto de mim, então venham, aperreio o pastor, porque a gente gosta muito desse aperreio, para que a gente possa ampliar o alcance
da vida da igreja. Por isso, em tempos de sequidão, em segundo lugar, eu sigo o seu comando. Eu sigo o comando de Deus. A obediência ao Senhor é fundamental em todo momento. Ezequiel, ele recebe um comando que parecia não fazer muito sentido, né? E quantas vezes a gente pondera os comandos do Senhor com justificativas, porque a nós parece sem sentido. Às vezes Deus nos traz alguma direção e a gente, não, isso é negócio assim, como assim? Isso aqui é impossível acontecer, não, isso não vai realizar, aí a gente vai e não obedece. Para Deus nada é impossível, meus irmãos. A gente não pode ponderar os comandos do Senhor. Se Deus tem uma série que a gente terminou agora, ontem, com os juniores, né, os cultos dos sábados aqui. A série era assim, se Deus falou, está falado. Se Deus falou, está falado. Se é promessa de Deus, ou já se cumpriu, ou vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, Ele é fiel. Então a gente precisa entender que quando Ele dá um comando, a gente só tem que obedecer, e Ezequiel, ele obedecia. Veja os versos 4 a 7, então ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Imagina, Deus te leva para um vale, um monte de osso seco lá, e o Espírito diz assim, profetize esses ossos, para eles virem à vida, profetize, filho do homem, para que o Espírito venha e traga vida a ele, e a gente olhando um monte de osso seco ali, e a gente fica, não, mas como assim, só tem osso aqui, como é que eles vão voltar à vida? A gente muitas vezes pode parecer absurdo, porque a gente está lendo a palavra e a gente está vendo o que aconteceu. Mas muitas vezes no nosso dia a dia acontece isso. Deus nos leva a situações e Ele diz, dê um passo de fé, vai e faça. E a gente fica ponderando e por muitas vezes a gente não toma a decisão que deveria tomar. E depois a gente tem que arcar com as consequências. Profetiza aos ossos secos, fala com ossos, declara vida, onde a morte, para a gente, parece absurdo, mas a lógica do reino não é a lógica dos homens. Não é a lógica dos homens. Jesus curou cego, curou leprosos, ressuscitou mortos, de formas assim, totalmente variáveis, que para nós não faziam sentido, porque a lógica do reino não é a lógica humana. O Senhor diz a Ezequiel, eu posso todas as coisas, mesmo onde parece impossível. Ei, se a tua situação parece impossível, Deus está dizendo a você hoje, que Ele pode todas as coisas. Que inclusive Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para nós, para Ele, é assim, Ele pode fazer assim, se assim Ele quiser. Ezequiel, ele não questiona, não argumenta, apenas obedece. Então pare de questionar. Pare de argumentar com o Senhor, apenas obedeça e siga a sua vontade, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Quer ver grandes homens da Bíblia que obedeceram ao Senhor e fez toda a diferença? Abraão. Abraão seguiu o comando de Deus e saiu da terra prometida. Imagina Abraão, Deus chegou para Abraão e disse, olha, tu está aqui, sai do meio da tua parentela e vai ali para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele não diz assim, olha, vai ali para o Cordeiro, vai para aquela terra ali que eu tenho grande coisa que tu vai fazer ali. Não, ele disse, saia da sua terra e vá para um lugar que eu ainda irei te mostrar. E a palavra fala que Abraão simplesmente obedeceu, e isso fez toda a diferença na sua vida. Noé seguiu o comando de Deus, construiu uma arca, não sei quantos anos sem chuva, um período de vários anos para construir uma arca, e todo mundo rindo, esse homem está louco. Mas Noé seguiu o comando de Deus e fez toda a diferença para ele e para a sua família. Moisés seguiu o caminho de Deus, o comando de Deus, e enfrentou o faraó.
Josué seguiu o comando de Deus e marchou ao redor de Jericó. Pedro seguiu o comando de Deus e lançou as suas redes, mesmo tendo tentado a noite inteira. Você pode estar tentando vários dias a fazer algo, vários tempos, para poder sair desse momento de sequidão que você está tentando. E Deus está dizendo a você: não desista, persevere. Agora não persevere pela sua vontade. Me escute e apenas obedeça. Para de seguir a sua vontade, pare de ser teimoso, teimosa, e faça o que eu estou lhe determinando, e você verá como você vai sair de tudo isso forte. Deus honra a obediência. Podem até existir outras alternativas, aparentemente que são mais chamativas, que são mais visíveis, que parecem mais oportunas, mas nós precisamos seguir o comando do Senhor, porque essa é a que nos traz a garantia completa. O Espírito Santo tem um papel fundamental em nos mostrar que o Senhor comanda a nossa vida. Ezequiel seguiu. O texto diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Siga você também a ordem e a direção do Senhor, porque isso fará toda a diferença na sua vida. Por isso também, em tempos de sequidão espiritual, quando eu sigo a orientação do Senhor, eu experimento a ação do Espírito Santo. Eu experimento a ação do Espírito Santo. E a gente precisa entender que existe aqui um processo que é fundamental. À medida que eu obedeço, eu preciso entender que existem os outros passos. Eu obedeço e começo a dar os passos que vêm depois. Olha o texto. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Imagina com aquela zoada, chacoalhada lá, e os ossos começam a se juntar, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé, e era um enorme exército, diz a palavra do Senhor. À medida que Ezequiel, ele obedece, a resposta começa a surgir. Primeiro vem o barulho, depois os ossos começam a se juntar, osso com osso, tendões, carnes, e aí eles se formam. Mas ainda falta uma coisa. Faltava o sopro do Espírito. E isso nos ensina algo fundamental, que estruturas, elas podem até ser restauradas, mas só o Espírito é que dá a vida verdadeira. A gente pode até tentar fazer com um jeitinho e aí tentar organizar as coisas, mas sem o Espírito de Deus não teremos vida de novo. Só Ele traz a verdadeira vida, o verdadeiro sentido para todos nós. O Pentecostes nos aponta para essa grande verdade do Senhor. Existe uma construção, uma grande construção no se relacionar com o Senhor, no erguer a sua voz em obediência. O fato é que sem o sopro de Deus, meus irmãos, tudo é apenas forma sem poder. Por isso que a gente fala, as obras sem Deus, elas são mortas, porque nós precisamos de Deus, fazer tudo com amor, com a presença de Deus. É o Espírito do Senhor que devolve a vida. Só Ele que nos traz a vida de volta. Ezequiel viu um monte de ossos se transformarem em um monte de exército. Não importa quão ressecada esteja a sua vida, a sua espiritualidade, creia que a presença do Espírito Santo é real para que você se ponha de pé para seguir lutando, para seguir em frente. Por fim, em tempo de sequidão espiritual, eu testifico do seu propósito. É nesse tempo que a gente se fortalece e a gente consegue ali ter de forma testificada o propósito que Deus tem para a nossa vida.
Nós não precisamos saber todas as coisas, encontrar justificativa para todas as situações, ou questionar o tempo que o deserto está levando vantagem sobre nós. Não, nós precisamos da presença do Espírito Santo, para que Ele nos tire da sequidão no tempo certo e nos revele o propósito de todas as coisas. Não é o tempo que vai determinar você ali, mas é a certeza de que você vai passar por aquilo ali e vai sair mais fortalecido, porque o Senhor está forjando você nesse período, que traz a certeza no teu coração de que quando você sair, vai sair totalmente fortalecido para que os propósitos do Senhor se cumpram na sua vida. Então ele me disse, diz o texto: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e o fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Depois que o milagre acontece, Deus revela o sentido de tudo. Esses ossos, eles eram a casa de Israel, e o Senhor veio a explicar. Tem coisas na nossa vida que a gente não vai entender. Tem situações que a gente vai estar passando e a gente vai estar buscando entender. Por que, Senhor? Por que estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu não consigo ainda superar? Tem momentos que a gente não vai entender naquilo. A gente precisa obedecer, seguir, perseverar na vontade do Senhor. Porque quando a gente vivenciar tudo isso e passar, o Senhor vai nos mostrar o motivo muitas vezes daquilo. E tem horas que o Senhor ele não vai mostrar. Porque nós não fomos feitos para entender a Deus, mas sim para obedecer a Deus. A nossa missão é entender a ação de Deus e comunicar a esperança. Se você pode até estar fortalecido, mas tem uma pessoa que está passando pelo vale do seu lado, nunca deixe de fortalecê-la, de comunicar que existe um Deus que pode ajudá-la a sair desse processo, de trazer para essas pessoas o entendimento de que, olha, Deus, Ele é o dono de todas as coisas, Ele faz o impossível acontecer, nele nós podemos colocar a nossa esperança. Deus não apenas, Ele reviveu os ossos, mas os trouxe de volta à sua terra, restaurou a identidade e propôs a eles um novo futuro. Meus irmãos, o vale seco não é o fim. Deus transforma o desespero em testemunho. O líder chamado por Deus, ele não só vive a restauração, mas a comunica com autoridade. Quando Deus opera, Ele o faz com propósito eterno. Ele diz: vocês saberão que eu sou Deus. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Deus restaurou a vida de Jó, dando-lhe a ele o dobro do que ele havia perdido. Isso mostra que Deus, Ele pode transformar sim, dor em bênção, e trazer renovação após períodos difíceis. Eu não sei qual é o período difícil que você está vivenciando, mas Deus pode transformar a sua dor em bênção, e trazer a abundância para você depois de passar por tudo isso. Só obedeça, não questione, não fique lutando com você mesmo, às vezes querendo lutar com Deus.
mas sim obedeça a Ele. E tenha uma vida de conexão para que você continue ouvindo e enxergando os seus caminhos. Porque no tempo certo você vai sair dessa e vai sair totalmente fortalecido para uma nova vida. Jó, ele testificou os propósitos de Deus, mesmo diante do sofrimento, e ele se arrependeu de exigir explicações, compreendendo que há sim mistérios que só Deus pode entender e explicar quando Ele quer explicar. Olha só, algo interessante. José passou por um período de grande deserto na vida. José, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi acusado injustamente, ele foi preso. Mas depois de passar todo aquele perrengue, aquele período que durou muito tempo de sequidão na sua vida, José, ao final, ele entende. Gênesis 50, 20. Vocês entenderam o mal, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus, Ele transformou o mal em bem. José, ele compreendeu que tudo aquilo que estava acontecendo era para algo muito maior que Deus tinha preparado para a vida dele. Isso muda toda a perspectiva. Quando a gente passa por um momento difícil, e quando a gente começa a olhar, eu não estou entendendo, Pai, mas eu creio que Tu tem algo muito grande para a minha vida. Então me ajuda a suportar tudo isso, a Te obedecer, a seguir os Teus caminhos, mas me tira dessa no Teu tempo, me mostra o que fazer. Mas eu sei que quando eu sair, eu vou sair totalmente diferente dessa vida que eu estou vivenciando agora. Essa é a certeza que nós precisamos ter. Pedro, após se render ao Senhor, ele experimentou a restauração quando Cristo o reafirmou como um líder e pastor do seu povo. Pedro negara Jesus 3 vezes, passou pelo perrengue e depois um sofrimento diante de tudo aquilo. Mas ele experimentou a restauração da sua vida por completo depois, quando Deus o colocou para ser líder da sua igreja e do seu povo. Igreja, entenda que sequidão espiritual ela é real, mas também ela é palco onde Deus revela o seu poder. Quando nós enfrentar um tempo de sequidão, lembre-se que você não precisa estar só. O Espírito Santo estará lado a lado, permitindo que nós possamos, assim como Ezequiel, estar conectados com Deus, sendo profetas de esperança e testemunhando do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, nunca abram mão do Espírito, pois Ele é também fundamental para a nossa vida na estação da sequidão espiritual. Portanto, tenha o Espírito Santo para o livrar da sequidão. Para isso, procure se manter em conexão com Deus. Para isso, siga o seu comando. Para isso, experimente a ação do Espírito. Para isso, testifique de seu propósito. Olha, possa ser que você esteja aqui hoje enfrentando um tempo de sequidão em sua vida. Você até não deveria, mas possa ser que você está se sentindo muito só nesse período, nesse tempo, nessa estação da sua vida. Essa provavelmente tem sido uma estação muito difícil da sua vida. Lembre-se, você não precisa
e nem deve estar se sentindo só. O Espírito Santo, ele está a todo tempo com você. Ele está pronto. Ele está pronto para te fortalecer. Ele está pronto para te encher com o seu sopro. Ele está pronto para fazer a diferença na sua vida. Diga aqui, por favor. Eu queria pedir para que vocês ficassem de pé. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a família, nós estamos juntos para nos fortalecer uns aos outros.